Olá, como vai? Tudo bem? Hoje tem o Conversa na Madrugada, logo após o Jornal do SBT. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o parapsicólogo Walter da Rosa Borges. Então vamos falar sobre sobrenatural e outros assuntos também. Logo após o Jornal do SBT. Espere e conto com a sua audiência, hein? Até lá! Olá, tudo bem? Conversa na Madrugada no ar. Vamos agradecer aos amigos de todo o estado de Pernambuco que acompanham o programa através da TV Jornal Recife, claro, e TV Jornal Caruaru. No programa de hoje nós vamos conversar com o parapsicólogo Walter da Rosa Borges. Doutor Walter que sempre nos atende quando chamado. Tudo bem, doutor Walter, como vai? Tudo bem, Aldo. É sempre uma satisfação vir ao seu programa. Muito obrigado. Doutor Walter, quando a gente fala nessa questão de parapsicologia, do sobrenatural, tem muita gente que não gosta de discutir, talvez por medo, talvez por não querer descobrir ou passar a se interessar mais pelos fatos sobrenaturais. Se é que existe, eu lhe pergunto, existe o sobrenatural? Existe o fato, os espíritos, eles mexem as coisas, os espíritos estão presentes aqui, existe a materialização? Isso é muito filme que a gente vê, ou de fato a gente pode iniciar o nosso bate-papo com essa discussão? Existe alma? Bem, isso é uma questão religiosa. Certo. Porque a parapsicologia como ciência, ela estuda as aptidões incomuns da mente humana e não ultrapassa esse limite, porque ainda nós não conhecemos e talvez jamais conheçamos os poderes da mente humana. Certo. Por isso é realmente uma afirmação ingênua se dizer que nós só utilizamos 10% da nossa mente, 30%. Ora, esta pessoa está dizendo que conhece a totalidade da mente, tanto que se já estabeleceu um percentual, 30%, 20%, 10%. Na verdade, hoje, os neurocientistas estão estudando profundamente o cérebro humano. E muitas aptidões estão vinculadas a alterações bioquímicas do organismo. Daí a discussão se a mente é uma estrutura informacional que está ligada ao cérebro ou se a mente ou consciência é um produto da atividade cerebral. Essa questão está em aberto. Cada lado tem ponderações muito boas e, por enquanto, o jogo está empate. Em relação ao sobrenatural, a parapsicologia não lida, porque, como ciência, ela não pode investigar algo que não pode se adequar à metodologia científica. Isso não quer dizer que não haja um sobrenatural. É possível, porque independentemente de qualquer postura religiosa ou postura científica, né, hoje, perante certos fenômenos paranormais, há indícios sugestivos da continuidade da consciência post-mortem. Agora, entre esses indícios e a afirmação categórica, com base científica, de que o homem sobrevive à morte, ainda está muito longe. O que podemos dizer assim, com certo desconforto, para alguns, né? É que nós perdemos a última certeza que nós tínhamos da vida, que era a certeza da morte. Isso não quer dizer que, com essa colocação, estejamos afirmando de maneira categórica que nós sobrevivemos, mas que há indícios muito fortes e que colocam em xeque aquela afirmação de que a morte é o fim de tudo. Agora, professor Walter da Rosa Borges, às vezes a gente acompanha alguns fenômenos. Uma menina que do nada é possuída e atribui que ela é possuída pelo demônio. Aqui outros dias até a gente discutia isso até veio para falar. Foi. Uma menina que estava quebrando tudo dentro de casa, virou-se na besta-fera e estava quebrando móveis, estava passando por uma espécie de metamorfose, mudava, né, a fisionomia, e atribui logo ao espírito que possui aquela menina.
ou a pessoa, isso de fato existe, a parapsicologia consegue dar uma explicação lógica para isso, é um fenômeno paranormal, o que é que se diz a respeito desses fenômenos que acontecem? Inicialmente, é um fenômeno de natureza psicológica ou psiquiátrica. A não ser quando esta pessoa, nesse estado, Então já é uma coisa clínica. nesse estado de possessão, além do seu conhecimento. Aí realmente nós podemos investigar com mais profundidade. Mas a alteração da personalidade, isso é uma coisa muito comum, porque nós temos vários egos que representam papéis sociais. Não é? Então nós temos expectativas, e quando essas expectativas não são satisfeitas, né, isso pode gerar em nós uma espécie de revolta contra nós mesmos. E às vezes essas perturbações da mente nada mais são do que uma revolta do eu contra si mesmo. Então, pessoas que apresentam essa sintomatologia de alteração da personalidade devem naturalmente procurar um psicólogo ou um psiquiatra e nunca ir a uma instituição religiosa, porque vão logo dizer, olha, isso aí é ação do demônio. Ou então uma ação maléfica de espíritos obsessores. Olha, a gente está vendo algumas imagens aí desse filme, que certamente o senhor assistiu já, que é O Exorcista. Ah, sim. Não é? Talvez esses filmes sejam um clássico na literatura. Olha aí. Exatamente. Essa coisa de possuída pelo demônio só fica para filme mesmo, doutor Walter? Olha, justamente porque o demônio não entra na ciência. Certo. Né? Nem demônio, nem anjos estão fora da ciência. É claro que a transformação da personalidade pode ser radical. E a mente perturbada pode, inclusive, agir sobre o mundo material, quebrando objetos, incendiando coisas e fazendo peripécias que dão aquela conotação de que talvez isso seja algo do outro mundo. Por enquanto, não está provado de que, primeiro, que demônios existam. Né? Segundo, que eles, existindo, ajam sobre o mundo material. Se assim fosse, para que serve o nosso anjo da guarda? Que nunca dá uma forcinha. Não ajuda nessa hora. Parece que ele assina o ponto só e vai embora. O senhor acredita em macumba? Não. Acredito que as pessoas possam ser influenciadas por isso. Né? Então, por exemplo, em tradição primitiva, doença era produzida por demônios. E na nossa civilização, ainda quando a pessoa tem um quadro clínico nebuloso, né, Isso que é o diabo, é o encosto. Aí diz, é um encosto, é um espírito obsessor. E uma sugestão desfaz outra sugestão. O senhor já viu alguma alma penada ou não? Já viu algum espírito assim manifestando-se em alguém na sua frente? Olha, nem alma penada, nem alma empenada. Eu estou procurando, inclusive, ver algum espírito por aí, alguma assombração, porque toda vez que me comunico, que tem um fantasma aparecendo numa determinada casa, eu vou lá, o fantasma desaparece. Ah, é? Eu acho que eu não tenho um bom relacionamento com a lei. Corre do senhor, né? Hein? Ele corre do senhor, né? Ele não gosta de mim. Bom, vamos fazer o seguinte, doutor Walter. Vamos para o intervalo, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o bate-papo com o parapsicólogo Walter da Rosa Borges, aqui no Conversa da Madrugada. Já, já. Parapsicólogo Walter da Rosa Borges, conosco aqui no Conversa da Madrugada. Doutor Walter, a mente, então, ela é muito forte e ela pode produzir vários efeitos, né? É possível que a gente vez por outra, pessoas que movem objetos, pelo menos que dizem, né? Que movem objetos, que conseguem tirar o objeto e botar no outro lugar. E depois, lá na frente, se revela que existia uma fraude escondida por trás daquilo. Eu lembro que tinha um cara que fazia assim com a mão e mexia as caixinhas de fósforo, mexia tudo. Quando era um fio de nylon um microfio de nylon, ele saía mexendo. Às vezes tem as fraudes, são truques, né? Disso que a gente observa, que se acredita como fenômeno paranormal, existe muitos truques? Há muitos truques. Agora, imitar um fenômeno não quer dizer invalidá-lo. Não é? Por exemplo, o mágico imita uma telecinesia. O
que é isso? É o movimento de objetos Certo. sob a ação da mente. Né? Claro, ele pode imitar, mas sob uma rigorosa observação, ele cercado de pesquisadores, sem a presença de auxiliares. Não é? Eu queria ver ele fazer um fenômeno de telecinesia, como aquele, por exemplo, na Rússia, de Nélia Mikhailova, ou Nina, também chamada Nina Gulagina, né? Em que ela movimentou o objeto dentro de uma cápsula de vidro. Logo não havia nenhum elásticozinho fino para Certo. movimentar o objeto. Nem também ímãs guardados, porque o objeto é de plástico. Certo. Logo, em laboratório, já está constatado que há uma ação da mente sobre a matéria. Estudo é o poder da mente. Exatamente. Agora, é claro que os religiosos dizem, não, mas isso aí é a ação de um espírito através de um médium. Não, isso aí é a ação da mente humana. Doutor Walter, me permite, e nesses terreiros de candomblés, quando se tem que eles falam que incorporam, né? Quando desce o espírito, aí vem alguns espíritos que incorporam em algumas pessoas. Aquilo é o quê? O espírito que está incorporando ou é a mente que está agindo sobre o corpo? Aquilo é um estado de hipnose, não é? Porque as pessoas são condicionadas, né, a qualquer alteração da personalidade, entender que está sendo acossada, ou possuída, ou incorporada por um espírito. Você pode fazer isso numa sessão de hipnose. Alguém mudar de personalidade, ou emergir uma personalidade que ela não aceitou a nível inconsciente. Né? Pessoas, às vezes, que guardam rancor e quando incorporam a entidade, essa entidade é violenta, procura agredir as pessoas, quebrar objetos, mas não é um espírito, é uma alteração psicótica da personalidade. Quer dizer que, então, é uma condição física, clínica. É biológica, psicológica, né? Aham. Porque, afinal de contas, se a gente for levar para outro campo, esses espíritos, esse demônio, não tem nada que fazer no universo dele, Entendo. não é? Agora, doutor Walter, e a questão da materialização? Se fala que observa-se vê espíritos. A gente sempre está soltando a imagem desse filme aí, do Exorcista, porque talvez seja uma referência. Isso aí é meio coisa de cinema, então. Ó, mexer móveis, derrubar gente, mudar completamente A a personalidade. personalidade. Isso é mais coisa que fica para o cinema mesmo. Agora, realmente, com um programa na madrugada, isso aí vai assustar algumas pessoas e produzir insônias, né? Olha o jeito que a menina fica. Pois Né? é, isso aí é verdade? Não, isso pode ter sido uma maquiagem. Ó, Levitando. exatamente. Existe isso, o poder de levitação? Levitação também. Mas são fenômenos raríssimos. São fenômenos raríssimos. Certo. Porque esses fenômenos estudados pela parapsicologia são incomuns. Mas aí não é o espírito que está levantando ela, não. A luz, olha, a luz da doutrina católica, não é? É uma ação demoníaca. Tanto que foi rezado todo o exorcismo, né? E não conseguiram nada. No final, o demônio ganha o jogo. Entendo. Mas é possível que alguém levite? Houve casos interessantes de levitação. Inclusive, a Igreja Católica tem casos de levitação de santos. Mas aí se acredita o quê? Ao poder da mente? Sim. Por exemplo, eu posso desenvolver a arte de levitar ou não? Não. Como é que é isso? Tem que ser uma pessoa que tem um Isso dom? aí é que está ainda em estudo, porque nós não sabemos ainda o que é a mente, repare. Não sabemos os limites da mente humana. Então, não sabemos como ela age. Certo? E por não sabermos como ela age, nós trabalhamos só com os fatos. Porque quem descobrir, né, como a mente funciona em sua plenitude, vai ganhar o prêmio Nobel. Primeiro porque nós não sabemos como é que a mente age diretamente sobre a matéria. É um tipo de energia conhecida? Não. Os 4 tipos de energia conhecida não se aplicam a essa interação mente-matéria. Esse é o grande problema. Se não, isso só fosse eletromagnética, não é. É a interação forte, interação fraca, não é. É gravidade, não é. Embora hoje a gravidade não seja considerada
uma força, mas aí é um problema muito complicado que só Einstein poderia explicar realmente com muita segurança, né? Agora, doutor Walter, fé. A fé existe? O que é a fé, então? A fé é aquele ditado, a fé remove montanhas, aquilo é coisa bíblica, é utopia, é Bom, jargão, aquilo é uma metáfora, né? metáfora. Porque se a fé movesse montanha, né, nós não teríamos grandes problemas de engenharia, né? Só era mover a montanha daqui para lá e fazer uma estrada linha reta, né? Aham. Mas aquilo é uma metáfora. Agora, a fé é um estado especial da mente humana que é capaz de produzir realmente coisas notáveis, né? Aí estão chamados milagres de Lourdes. Mas veja, de milhões de pessoas que vão lá, somente aproximadamente 100 pessoas tiveram curas consideradas milagrosas. Existe milagre? Milagres porque a ciência não explica e a religião gosta de milagres, gosta de mistério. Toda religião se baseia em mistério. Enquanto a ciência procura explicar esses mistérios ou esses milagres, né, a religião vê esses mistérios e esses milagres como uma manifestação da ação divina ou, quando é fora da igreja, como intervenções do demônio na vida material. Quer dizer que tudo é uma questão de situação e de oportunismo. Bom, eu não sei aí como seria esse oportunismo. Seria, vamos dizer, uma questão de fé, né? Porque a religião, ela se baseia em quê? No medo. Agora, a fé está ligada à mente, doutor Walter? A fé está ligada à mente se nós temos o poder da mente, se a mente tem um poder muito forte. A partir do momento que o cidadão tem muita fé, ele já desencadeia algum processo. Sim. E a mente é que está trabalhando na fé? A fé pode curar a pessoa. Não é? Agora, com esse processo, mediante o qual uma coisa abstrata chamada fé é capaz de alterar o equilíbrio orgânico, ou melhor, o desequilíbrio orgânico, fazendo voltar ao normal, isso ninguém sabe. Entendo. Não é? Por isso é que, enquanto nós não resolvemos, e talvez jamais resolvamos o problema da mente humana, né, muitos desses fenômenos paranormais ficarão envolvidos ainda em especulações, em hipóteses. Como, aliás, na física há muitas hipóteses que são metafísicas. Entendo. A ciência também tem as suas especulações. E muitas delas continuam sendo especulações, embora tratadas como se fosse verdade científica. Na verdade, a ciência não procura verdade. Quem procura verdade é a religião. A ciência procura fatos e meios de explicar esses fatos e também utilizá-los em benefício da própria humanidade. Vamos para mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta, continuando esse bate-papo com o parapsicólogo Walter da Rosa Borges. Já, já. Parapsicólogo Walter da Rosa Borges, conosco aqui no Conversa na Madrugada. O nosso endereço eletrônico, conversanamadrugada@tvjornal.com.br. Doutor Walter, nós falamos aí de fé, falamos de fenômenos sobrenaturais, mexer objetos, o poder da mente, a física tentando explicar, não é? Essas coisas. Religião mexe muito com o povo, não é? Quando se fala em religião, certamente você tem que ter muito cuidado para falar. E aí eu lembro que o senhor falou agora há pouco que a religião, talvez através do medo, ela consegue mover as pessoas, de fato é isso? Porque... Tem que amedrontar para poder fazer crer? As pessoas necessitam de segurança. Não é? E não há nada mais seguro do que acreditar que nós estamos sendo velados, não é? E zelosamente guardados por um ser superior. Agora, em algumas religiões, esse ser superior é antropomórfico, né? Então, eu sou capaz de irritar Deus, que seria um absurdo. Né? Deus existe? Estou falando religiosamente. Não é? Porque cada um tem um Deus que pode.
Certo. Não tem um Deus que quer. Então, naturalmente, esse todo que eu acredito, que podemos dar o nome de Deus, né, ele está além da capacidade da mente humana de entendê-lo. Então, toda discussão sobre Deus é uma mera especulação. Agora, essas especulações criam medo, né? Na hora que se diz, se você não ficar bem comportado, você vai para o inferno, essa pessoa está sendo coagida a praticar ações que levem-na ao paraíso. Né? E lá o paraíso é até muito material. Né? Se você ler as histórias de certos mártires, de certos santos, né, de certas santas, né, eles tiveram contato com além e viram coisas que tem aqui na Terra. Quer dizer, era uma projeção da mente humana sobre o além. As próprias mensagens mediúnicas, né, falam de um além bem parecido com o aquém. Será que esse além é assim mesmo? Né? Por isso é que as pessoas, por temer um castigo post-mortem ou um prêmio post-mortem, elas começam a agir de conformidade com suas crenças. Aí você diria, mas no caso, o ateu, ele estaria condenado? Olha, o problema do ateu é o seguinte, o ateu ele não está preocupado, porque se Deus existe, se Deus não existe, né, isso não vai afetar a sua vida. Uma vez eu perguntei a uma pessoa, olha, se Deus não existisse, você faria o bem? Ela coçou a cabeça e disse, eu faria. Não, eu não senti uma sinceridade na sua resposta. Faria sério, né? Não. Então, você perguntar a um ateu, você faria o bem mesmo que Deus não existisse? Ele podia dizer, farei. Por que não? É uma questão ética. Tem gente que diz que é ateu, graças a Deus, né? É. E por isso é ateu. Olha, como é que a parapsicologia trata a questão da EQM, né? Que é a experiência de quase morte. Se fala muito hoje em EQM, né? Existe alguma opinião formada de parapsicólogos com relação à EQM? É porque EQM hoje não está só no campo da parapsicologia, né? A medicina também tem se interessado muito pelo assunto. E, na verdade, será que houve uma experiência de quase morte? Se for uma experiência de quase morte, ninguém morreu. Logo, se não morreu, essa questão de entrar num túnel e ver parentes falecidos, e sentir aquela paz extraordinária e não ter vontade de voltar, né, seria uma gratificação produzida pela própria serotonina. Você sabe? Entra o poder da mente de novo. Agora, se o indivíduo morreu mesmo e ressuscitou, aí é outro problema. Não é? Porque, embora... Mas aí já não é o EQM, né? Hein? Aí já não é uma experiência de quase morte, Pois né? é. Essa palavra quase morte é que é discutível, porque se é quase morte, você não morreu. Se não morreu, como é que você, então, esteve lá no além, viu tudo isso? Mas, se você morreu, não é? E isso está constatado clinicamente com a parada respiratória, com a parada cardiológica, com a parada da atividade cerebral, não é? Então, esse indivíduo considerado clinicamente morto e depois volta à vida, então ele ressuscitou. O senhor tem conhecimento de algum caso desse tipo ou não? São vários casos, inclusive nos Estados Unidos há muitos casos, aqui no Brasil já aconteceram um caso de... E seria até interessante, mas isso aqui é um assunto que é muito delicado, que em hospitais houvesse comunicado desses fatos a parapsicólogos e a médicos para investigar, né? Para tornar científica a coisa. Para, em cada caso concreto, dizer, bem, esse cidadão morreu mesmo? Morreu, sim. Está clinicamente morto. E depois esse sujeito voltou. O coração voltou a bater. Voltou a bater e ele começou a falar dessas coisas. Não é? Olha, deixa eu dar um recadinho aqui do site do Dr. Walter da Rosa Borges, que é www.walterdarosaborges.pro.br. É esse site aí, tá vendo aí? Dr. Walter, aí você pode entrar no site, tem fotos, certamente tem muito assunto, coisa, né? Inclusive um assunto é chamado parapsicologia, que são artigos. Tá, olha aí, estamos passeando aí, o Daniel está passeando no site do Dr. Walter da Rosa Borges, e tem um site também que é o www.parapsicologia.org.br, né? Que é o site do Instituto. Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas. Ok,
Se faz, olha aí também o site aí, que é interessante para que as pessoas possam entrar, possam discutir um pouco mais, né? Os senhores consideram um homem cético? As pessoas que não acreditam muito em fenômenos, em Deus, são pessoas céticas. Como é que se posiciona o parapsicólogo? Eu sou crítico, não sou cético, não é? Certo. Nem sou místico, porque tudo deve ser analisado. O cético já tem uma posição definida, Radical. radical. Eu não acredito e acabou-se. Ele não investiga. Certo. Ou por medo de mudar de opinião, Aham. ou simplesmente por uma atitude realmente radical. Então, por exemplo, o senhor não acha que o espírito pode baixar no senhor e transformar o senhor? Bom, Eu digo eu acho- transformar o senhor, fazer que nem a gente estava mostrando do filme, virar para um lado, para o outro, mudar a fisionomia. Nunca lhe aconteceu isso? Não, seria até interessante, né? Se acontecesse, Podia filmar e depois eu ia saber o que foi que aconteceu na minha cabeça. fazer um Que estudo. me aconteceu isso. Mas eu já vi vários casos de possessão, né? E que depois. E viu mesmo, em loco? Vi, participando? mas não é possessão. Era essa alteração da personalidade, né? Entendo. Que depois, com a conversa com essa personalidade, né? Com a Conseguimos com a fazer com que visita ela... médica, clínica, Aí no caso, vamos dizer, é uma espécie de assessoria, vamos dizer. entendo. Não é porque o parapsicólogo não faz psicoterapia, isso aí é da competência do psicólogo e psiquiatra. Aham. Ele dá, justamente, ele dá assistência aos parapsicólogos, aconselhamento, Entendo. certo? É isso. Deixa eu fazer uma pausa aqui, doutor Walter, para dar um recado para o telespectador que está acompanhando a gente. E vamos falar um pouquinho da Cachaçaria Tradição. A Cachaçaria Tradição fica ali na Rua Amélia, número 422. E aí na Cachaçaria Tradição você tem rodízio de petiscos, tem uma infinidade em cachaças artesanais, cachaças inclusive que são produzidas pela própria casa. Você tem o Clube do Whisky, você tem um atendimento personalizado. Então a Cachaçaria Tradição fica ali na Rua Amélia, número 422, funcionando aí de terça a domingo. Um recado para você que gosta, olha aí, chopp bem gelado, né? Essa única chopeira aí do Norte e Nordeste, lá na Cachaçaria Tradição. Lá na Rua Amélia, número 422. Doutor Walter, Fica perto do Instituto. pertinho do Instituto. Onde é o Instituto? É, Rua Sérgio Magalhães, 54. Tomara Uma que transversal esquerda da... já chega, dá para ir num e depois vai no outro, né? Doutor Walter, eu queria lhe agradecer imensamente. Deixe-me passar para o senhor aqui, para as suas mãos, um presente aqui do programa, que é um kit da Pitu. pois E aí, né, para o senhor colocar lá no seu barzinho, para fazer uma caipirosca, né? O kit da Pitu, que está completando esse ano 80 anos de vendas, 80 anos de uma marca muito forte. Então, deixa eu passar para o senhor. Tá Obrigado. certo? É um presente da Pitu, Muito obrigado. aqui do Conversa da Madrugada para o senhor, que está fazendo 80 anos e certamente já faz parte aí da cultura pernambucana, da cultura brasileira. É um pouco mais velho do que eu. É um pouquinho, né? Eu já estou com 74, Olha aí. chego lá ainda. Já né? vai chegar, E com quem certeza. tomar de madrugada vai ver muito fantasma. Doutor Walter, muito obrigado, amigo. Muito Obrigado grato. também, Aldo. Até a próxima oportunidade aqui no Conversa da Madrugada. Obrigado, Aldo. Até a próxima. Até logo. Doutor Walter Rosa Borges, parapsicólogo, conversou conosco. E muito obrigado a você. Até a próxima. Tchau.